Olá, pimpolhos e pimpolhas, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Leão e eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre cabelos ruivos, onde eu falo sobre beleza e onde eu também compartilho algumas experiências que eu já tive e que eu acho que podem ajudar vocês de alguma forma. E bom, gente, hoje eu vou falar sobre vestibular. Eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu falo por que eu mudei de curso na faculdade. E esse vídeo ajudou muita gente veio me mandando e-mail, muita gente veio falar comigo por causa desse vídeo. E eu sinto que eu ajudei as pessoas com isso. E como o Enem tá chegando próximo agora, em novembro, eu decidi fazer esse vídeo sobre vestibular, sobre dicas para se dar bem no vestibular. Peraí que meu pé tá coçando. Principalmente o Enem, porque eu fiz o Enem, eu também fiz vestibulares fechados. E na época que eu fiz o Enem, eu passei pra uma federal pelo Enem e o vestibular fechado que eu fiz da UERJ, eu também passei. Então eu acho que eu tenho um pouco de experiência pra contar pra vocês como é isso. E para as pessoas que estão aí buscando por uma vaga, principalmente em faculdade federal, eu tenho algumas dicas aqui que podem te ajudar bastante. Antes de tudo, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você já é antigo aqui no canal, comenta aqui embaixo se você gosta desses vídeos que não são tão focados em cabelos, que são mais, tipo, de vida, assim. Bom, gente, então vamos começar. Lembrando que eu não vou tentar fazer com que você passe no vestibular com menos de um mês, né? Tipo, obviamente isso não vai acontecer, mas algumas dicas aqui são muito importantes, então anota e segue. Bom, gente, a primeira dica que eu dou é foco na redação. Por quê? A redação no Enem, ela geralmente tem um peso maior para alguns cursos, além de ser a única parte do Enem que você consegue tirar 1000, né? Que é a parte mais fácil de você atingir a pontuação máxima. Então, assim, foca na redação, porque foi ela que, assim, salvou minha vida muito na época que eu prestei o vestibular. Mas o que é focar na redação? Não é você sair escrevendo milhões de redações, pegando vários temas por aí que já foram do Enem e sair escrevendo sobre eles. Não é somente isso. O foco na redação, ele é muito mais no foco da sua argumentação. Ou seja, você tem que ter argumento pra você defender aquele ponto de vista. A banca, ela quer que você meio que a convença de que você está certo. Não importa qual seja a sua ideologia, não importa do que você estiver falando, você tem que convencer a banca do que você tá falando ali tem peso, entendeu? Tem estrutura, tem base, que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali é coeso, que aquilo ali é conciso. Então você precisa saber argumentar. O que eu fiz na época que eu prestei vestibular foi fazer curso particular de redação. Eu fazia curso via Skype com uma professora maravilhosa, que ela era de São Paulo e eu morava aqui no Rio, e a gente se falava por Skype, e nosso foco era construir argumento, era construir pensamento crítico para que eu pudesse chegar na redação e qualquer que fosse o tema, eu conseguisse arrasar naquilo. E deu muito certo, porque eu tirei 900 e eu fui muito bem, e eu não teria conseguido se eu não tivesse feito isso. Mas não necessariamente você precisa contratar um professor para te dar aula. Eu acho que você consegue fazer isso com um grupo de amigos que estejam estudando, ou até mesmo com parentes, com primos, com irmãos, sei lá. Pega um tema e começa a discutir sobre ele. Fica, sei lá, 1 hora debatendo sobre aquilo e pegando informações. E se você, tipo, vier na sua cabeça, eu queria um dado sobre isso, eu queria uma informação mais precisa, aí você vai e pesquisa. Isso é muito importante, porque a gente acaba guardando algumas informações, tipo, esses dados, assim, de porcentagem, dados de notícias, né? Que podem ser muito úteis para você na sua argumentação. Então foca em construir pensamento crítico, foca em saber argumentar, não só escrever. Não adianta só você saber técnicas de redação e saber início, meio e fim, e propostas de intervenção e etc, porque só isso não é o suficiente. Então foca na argumentação para redação. A próxima dica é fazer provas antigas. Mas o que significa isso? Não é você pegar questões de matemática e resolver, e depois pegar um pouquinho de português e resolver, e depois um pouquinho de biologia e, tipo, ir resolvendo aos pouquinhos. Porque isso não vai adiantar tanto, até porque as questões não vão ser as mesmas. O que eu tô falando é você pegar uma prova e treinar, fazer um simulado, como se você estivesse no Enem. Senta na sua casa, sabe? E faz aquela toda a preparação pro Enem, como se você estivesse na hora da prova. Isso vai ajudar você a ficar menos nervoso na hora da prova, porque quando você chegar lá, você meio que já vai ter entendido o que é passar por aquilo, você já vai ter vivenciado aquilo de certa forma, então você não vai ficar tão nervoso, e também te ajuda a ter noção de tempo. Porque quando eu fiz o Enem, gente, eu quase não consegui terminar a prova, eu tive que chutar várias questões de português, o que me fez ir um pouquinho mal nessa matéria, eu tirei 600, porque eu tive que chutar muitas questões que eu não tive tempo de resolver a prova. E aí eu vi a importância de fazer simulados, assim. Eu acho que se eu tivesse calculado o tempo para as provas, porque as provas do Enem, elas são muito densas, né?
Então se eu tivesse calculado o tempinho certinho de cada questão e tivesse já treinado pra isso, talvez eu não tivesse passado esse sufoco no dia. E o que aconteceu? Quando eu passei por esse sufoco, eu fiquei muito nervosa. Aí meu nariz sangrou na prova, tipo, não foi uma situação muito agradável. Então assim, treine a prova antes e saiba que a prova é densa, pra você já não chegar lá despreparado, entendeu? Pra você chegar lá e já falar, vou arrasar porque eu já conheço isso aqui. A próxima dica que eu dou vale pra, tipo assim, meses de preparação, mas se você ainda não tá fazendo, tudo bem, calma que vai dar certo. Coma bem, se alimente bem, de verdade, e durma bem. Gente, isso vai fazer total diferença no dia do vestibular. Por quê? Seu corpo tende, quando ele está nervoso, quando ele está sob pressão, o seu corpo tende a reagir de forma negativa. Então, pode ser que você tenha uma dor de barriga, pode ser que você fique com vontade de vomitar, pode ser que você fique nervoso, pode ser que você fique com febre, pode ser que surja uma enxaqueca aleatória do nada. E se a sua saúde não estiver boa, se você não tiver com um sistema imune bom, a chance disso acontecer é muito maior e aí você pode ficar doente no dia da prova, o que é horrível, porque você acaba perdendo a prova. Então assim, durma bem, durma 8 horas por dia, não fique estudando de madrugada, porque, gente, não vai adiantar nada. O seu cérebro vai ter uma hora que ele não vai mais conseguir armazenar informação. Então assim, planeje, sabe, pra estudar no tempo saudável, pra você não passar disso e acabar ficando doente, entendeu? Porque não vale a pena. E coma bem também, não adianta tipo, vou comer fast food, vou comer coisa rápida, vou comer nuggets pra ser mais rápido, pra ter mais tempo de estudar. Não, faça as coisas com calma. Até porque, faltando tipo um mês pra prova, você não vai conseguir absorver coisa que você não absorveu em um ano. Então, ninguém vai pra prova, ninguém, gente. Nem as pessoas que passam em medicina de primeira. Ninguém vai pra prova sabendo tudo. A prova, ela tá ali pra te testar e é óbvio que você vai errar algumas coisas. Então, tenha ciência disso, sabe? Prepare o seu psicológico pra que você não fique tão nervoso e saiba dos seus limites. Não ultrapasse eles pra que você também não fique mal no dia da prova, o que é a pior coisa. A próxima dica que eu dou é sobre comida. Porque muita gente leva comida pro Enem e leva, tipo assim, sacos de biscoito e tem gente que leva McDonald's feliz, gente. Assim, não faça isso. Primeiro que você vai atrapalhar seu coleguinha se você estiver levando muita coisa com cheiro muito forte ou que faça muito barulho. E segundo que, cara, vai que aquele negócio cai na sua prova, vai que seu dedo fica melado e você suja a prova. Então não é bom você fazer isso, assim, leva água e leva uma barrinha de cereal, leva um biscoito, assim, daqueles pit stop, sabe? Uma coisa que não vai fazer tanto barulho também na hora de abrir, porque é vacilo também com a galera que tá do lado, né? Então maneira aí nisso, até pra você também não passar mal, pra você não derrubar e etc. Outra dica que eu dou é, foque nas matérias que tem a ver com o seu curso. Como assim? Você vai prestar engenharia. Você tem que mandar muito bem em matemática e física, em matemática e química. Então foca nessas matérias que são de exatas. Agora, você vai prestar um curso para comunicação social. Aí você precisa focar mais em redação, em história, em português. Então assim, priorize o jeito que você faz a prova. Você não necessariamente precisa fazer a prova na ordem que ela vem, porque isso às vezes pode ser uma pegadinha, pode ser pra você se enrolar. O Enem, ele tá ali, gente, pra te destruir, essa é a verdade. Não precisa ficar nervoso, porque apesar do que eu tô falando aqui parecer um pouco desesperador, não é, tá bom? Não precisa ter nervosismo, tá bom? Tá tudo bem ainda. Mas, sendo realista, o Enem, ele é uma prova pra te cansar, porque ele vai te eliminar não porque você não sabe a questão, mas sim porque você não conseguiu fazer, sim por falta de atenção, sim porque a prova é enorme, você não consegue pensar aquilo tudo. Conhecimento mesmo, técnica no Enem, é tranquila, é uma prova tranquila, entendeu? A parada é a resistência, tipo uma prova do líder, assim. Então você tem que estar com resistência, você não pode estar com sono durante a prova, você não pode estar disperso, porque ela vai te cansar e ela vai fazer essas pegadinhas com você. E muitas vezes a ordem que a prova vem, ela é uma ordem mais cansativa. Então você não necessariamente precisa fazer a ordem sequencial que tá ali das matérias. Você pode fazer uma matéria primeiro, depois você faz outra. Só toma cuidado na hora de passar pro gabarito, tá? Verifica se essa questão certinha. Coloca ali uma régua, então um cartão de inscrição, coloca ali pra marcar. Gente, pelo amor de Deus, não errem o gabarito. Porque, obviamente, isso vai acabar com tudo, né? E a última dica que eu dou, gente, pode parecer idiota, mas é um combo de dicas agora que pode parecer idiota, mas foca nisso, porque muita gente se dá mal por causa disso. Leve mais de uma caneta pra prova, porque pode ser que a sua falhe e aí você não consiga fazer redação direito. Ou pode ser que uma story, então leve mais de uma caneta pra prova. Caneta preta e azul de corpo transparente, tá bom? Não pode levar nenhuma caneta que tenha desenhinho, porque eles não aceitam. Leve sua identidade pra você não chegar lá na hora da prova e não ter identidade. Gente, por favor.
E uma coisa que, assim, pode parecer idiota, mas na minha sala aconteceu com uma garota. Confira a cor da sua prova. O Enem, ele tem várias provas, tem amarela, rosa, branca, Uma garota na minha sala, ela pegou uma prova branca, exemplo, e marcou no gabarito que a prova dela era azul. E ela só percebeu isso no final da prova. Ou seja, ela pode até ter feito a prova bem, só que ela marcou no gabarito que a prova dela era azul. E aquela folha de gabarito é uma só por pessoa, não tem choro, não tem nada, não tem mandinga que vai fazer com que outra surja. E aí o que aconteceu? Ela marcou todas as respostas da prova branca numa folha de resposta da prova azul. E pode ser que nenhuma tenha batido e ela foi muito mal. Imbecil? Pode parecer. Mas se teve gente que fez isso, por que é que você não pode fazer no momento de desespero, no momento de nervosismo, não é mesmo? E eu vou falar pra vocês, gente, meu ano de vestibular não foi fácil, eu estudei muito. E pra quem tá interessado em saber, eu passei em economia na UF e na UERJ. E ambas as provas eu fiz muito nervosa, ambas as provas eu ralei muito pra fazer, eu estudei pra caramba. Então assim, hoje em dia eu vejo que podia ter sido um pouco mais tranquilo, que eu fui com muito nervosismo, eu podia ter feito uma coisa mais tranquila, mas eu acho que eu tenho essa experiência pra passar pra vocês. E assim, gente, eu sei que quem tá aqui tá interessado, eu sei que quem tá vendo esse vídeo é porque estudou, é porque tá focado. E cara, não tem que temer. Se você for fazer um vestibular fechado, comenta aqui embaixo qual é, porque se for o UERJ eu posso dar algumas diquinhas também da prova da UERJ. Ou então posso fazer algum outro vídeo falando só da prova da UERJ, porque eu fiz as duas fases, tanto a aberta quanto a fechada de vestibular discursivo. Então, comentem aqui embaixo que vestibular vocês vão prestar, para que curso vocês querem. Se vocês estão em dúvida do curso, calma, é normal. Vocês podem fazer o vestibular ano que vem. É tranquilo, gente. Vocês têm 17 anos, 16, 17 anos. É normal você não saber o que você quer fazer na sua vida hoje. E é isso, eu só tenho a desejar uma boa prova pra você, que você vá com todas as energias positivas pra aquele dia de prova. E assim, vai tranquilo, vai confortável, vai com uma roupinha confortável, vai de boa, leva aguinha, reza antes de sair de casa que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que quem se dedica alcança, então corra atrás dos seus objetivos, não deixe ninguém falar pra você que você não é capaz, porque você é. E só você sabe o quanto você é capaz. Então vai atrás, é isso, gente. Só desejo boa prova, façam bem e depois me contem aqui. Se vocês gostaram desse canal, voltem aqui pra falar comigo depois da prova, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal, deixa like, comenta aqui embaixo e fui!